vai mexer um pouquinho mais fundo. Então, vamos colocar alguém que sabe o que está falando? E a gente chamou a Helena. Então, a gente vai fazer tipo... Não vai chegar a ser uma entrevista, mas a gente vai trocar uma figurinha com ela aqui, um bate-papo. E daqui a pouco, vocês podem perguntar para ela o que vocês quiserem. Então, a gente vai ter um tempinho de perguntas. Não fiquem envergonhadas, aqui a gente está na liberdade. Também pode escrever a pergunta. Se não quiser se identificar, a gente vai ter uma pessoa passando daqui a pouco, vai colocar na cestinha ali. Você coloca a sua pergunta ali e a gente vai conversando sobre isso, ok? Então, vamos lá. Vamos começar? Helena? Oi, gente. Boa noite. Queria agradecer primeiro, né, a Ju, a Shayla, a Thaís, por terem me convidado. A Juliana me ligou, ela me explicou mais ou menos o que era. Eu falei, tá bom, eu topo. Eu nem sabia muito do que se tratava, mas eu já sabia que ia ser uma bênção. E eu creio mesmo que Deus vai fazer grandes coisas aqui essa noite. Amém? Vamos lá? Bom, a gente fez algumas perguntas para a gente trocar uma ideia com a Helena. Foi uma pesquisa não muito vasta, mas a gente fez uma pesquisa com algumas pessoas, o que elas achavam, quais eram as melhores perguntas. Então, com certeza, a gente não vai conseguir abordar tudo, até porque a gente queria dar tempo para a Helena falar sobre várias coisas, né? Então, Helena, a nossa primeira pergunta é: existem relacionamentos tóxicos? Como identificá-los? Eita! Existem, com certeza existem relacionamentos tóxicos. O que é tóxico, né? Tóxico é tudo aquilo que produz efeitos nocivos para o nosso organismo. Então, assim, tudo aquilo que de alguma maneira vai prejudicar o nosso organismo de alguma maneira, né? Quando eu falo nosso organismo, as nossas emoções e, consequentemente, o nosso físico, né? Porque o nosso corpo somatiza uma série de coisas e a gente acaba vendo o resultado, muitas vezes, no físico. Os relacionamentos tóxicos, a gente vai falar agora aqui de um padrão de relacionamentos, né? Assim, pessoas que escolhem sempre um padrão de relacionamentos, e a gente vai explicar um pouco o que é esse relacionamento tóxico. Relacionamento tóxico são os relacionamentos que causam muito mais prejuízo do que benefício. Então, são relacionamentos que causam muito mais mal do que bem. Que fazem muito mais mal do que bem. É claro que dentro desses relacionamentos existem coisas positivas. Porque senão o relacionamento não existiria. Né? Se a pessoa se vê num relacionamento onde ela só encontra prejuízo, ela, de alguma maneira, vai querer sair desse relacionamento. Então, de fato, o relacionamento tóxico, ele é muito prejudicial, ele causa muitas coisas negativas, mas ele tem também algumas coisas positivas que são oferecidas dentro dele para manter esse relacionamento. E, por isso, muitas pessoas não conseguem sair dele. Como a gente identifica, né, esse relacionamento? Existe sempre no relacionamento, e eu vou falar de algo que continuamente acontece, tá, gente? Não é algo esporádico. Porque dificuldades e problemas a gente tem em todos os relacionamentos, né? Então, assim, a gente vai falar de algo que acontece com uma frequência, de algo que acontece continuamente. Existe uma desvalorização do outro. Então, vão pensando aí, quando vocês estão num relacionamento amoroso, de amizade, um relacionamento no trabalho, né, assim, onde uma das partes está sempre desvalorizando a outra, está sempre ofendendo a outra, está sempre desrespeitando a outra, desrespeitando as necessidades do outro. Relacionamentos onde há muita agressão física, verbal, emocional. Relacionamentos onde o parceiro não permite a entrada do outro no relacionamento. Então, qual que é o perfil
dessa pessoa que causa esse relacionamento tóxico são perfis dominantes. Né? São pessoas dominadoras. São pessoas que querem ter o domínio da relação. Querem dominar a relação. Não permitindo o outro ter acesso a esse relacionamento, entrar nesse relacionamento, viver junto o relacionamento. Por que as pessoas, então, né, assim, se submetem a esses relacionamentos? Né? Porque se a gente sabe que eles existem, se a gente sabe de algumas características que acontecem com frequência, né? Eu falei de algumas, gente, mas existem outras várias, né? Essa desvalorização, essa falta de respeito às necessidades do outro, as ofensas, a agressão, são coisas mais frequentes. Mas por que as pessoas se submetem, então, a esses relacionamentos? E aí é importante, se você for a pessoa que está dentro desse relacionamento tóxico, normalmente as pessoas se submetem por causa de uma baixa autoestima. Se submetem porque não se valorizam o suficiente, porque não se conhecem o suficiente. Né? Então, o autoconhecimento ele é muito importante para que você consiga sair de um relacionamento tóxico. Por quê, Helena? Porque só quando a gente se conhece, a gente conhece as nossas habilidades, os nossos potenciais. À medida que eu vou me conhecendo, conheço quem eu sou, conheço aquilo que eu sou capaz de fazer, eu conheço os meus limites, eu conheço aonde eu posso ir, eu conheço até onde o outro pode chegar. A partir do momento que eu tenho esse conhecimento de mim, eu consigo ir delimitando espaços, colocando limites, me impondo. Eu vou adquirindo ferramentas para eu conseguir perceber as coisas e conseguir sair do relacionamento. Se eu não me conheço, eu não tenho essa força para conseguir sair do relacionamento. Então, é muito importante que as pessoas, de fato, se conheçam, que elas busquem quem sou eu. É muito engraçado, porque dentro do consultório, normalmente, eu faço essa pergunta, né? Em algum momento da terapia, eu pergunto, quem é você? E a maioria das pessoas não conseguem responder quem elas são. Elas sabem quem é o marido, sabem quem é o namorado, sabem quem é o pai, a mãe, o filho, o amigo, o chefe, mas não consegue dizer sobre ela. Então, ela sabe dos gostos do outro, ela sabe dos objetivos do outro, ela sabe dos limites do outro, ela conhece o temperamento do outro, mas ela não conhece sobre si. E muitas vezes ela sabe o que o outro pensa a respeito dela, mas não o que ela mesma pensa a respeito de si, né? Exatamente, exatamente. E só quando eu tenho esse conhecimento de mim que eu consigo ir, gente, delimitando as fronteiras, né? Eu não posso fazer uma coisa que eu não sei aonde eu estou indo. Eu não conheço. Quando eu não tenho conhecimento de algo, eu não consigo ir e construir esse algo, né? Então, na verdade, os relacionamentos tóxicos, eles são muito mais comuns do que a gente imagina. Eles acontecem com muito mais frequência do que a gente imagina. Muitas vezes, pessoas perto da gente, ou muitas de nós já vivenciamos isso. Agora, é importante a gente frisar que é claro que nós, como mulheres, a gente é uma parte muito sensível, muito emocional. Pode ser que, em algum momento, muitas de nós aqui já tenha entrado em algum relacionamento prejudicial, né? Mas não significa que você tem essa escolha, tem esse padrão de escolha. Pode ser que, em algum momento da sua vida, você, sem querer, entrou, percebeu que aquilo era ruim e logo se afastou daquilo. Não, isso aqui não é o que eu quero, não é o que eu preciso, eu me conheço, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei quais são os objetivos, eu saio disso. O problema são as pessoas que vivem nesse ciclo vicioso, que escolhem, saem de um relacionamento tóxico e entram em outro, saem em um, entram em outro. E por isso a importância do autoconhecimento. E eu acho importante também a gente ressaltar que às vezes algumas pessoas pensam, bom, eu tenho muitos relacionamentos tóxicos, né? E a gente tem que tomar esse cuidado, porque
a verdade é que não é porque um relacionamento tem desafios que ele é um relacionamento tóxico, né? E algumas pessoas acabam preferindo não se relacionar ou desistir facilmente dos relacionamentos por acreditar que eles são tóxicos, né? Então, às vezes, a mulher está passando uma dificuldade ali com o marido. Ah, não, já descobri, então é porque meu marido é tóxico para mim, então vou desistir desse casamento. Não, não é assim, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento e até de, será que eu estou enxergando muitos relacionamentos como tóxicos? Então, será que eu sou a parte tóxica, né? Para a gente não só querer sempre só achar que os relacionamentos são tóxicos e querer desistir deles, mas entender que todos os relacionamentos vão ter os seus desafios, né? Exatamente. A solução nunca é o ficar sozinha, né? Porque nós somos seres relacionais, nós somos seres sociais. Então, assim, a solução nunca vai ser então eu vou romper com todos os meus relacionamentos e vou viver sozinha? Não, né? Porque um grande sinal de amadurecimento emocional é quando eu consigo lidar com as diferenças e quando eu consigo entrar nos meus relacionamentos e vou me aperfeiçoando ali. A gente cresce nos relacionamentos, a gente amadurece neles. Mas existe a importância, a necessidade de eu conseguir identificar aquilo que está me fazendo mal, né? Que está me causando muito mais danos do que benefícios. E, às vezes, gente, esses ganhos secundários que as pessoas recebem nesses relacionamentos são coisas pequenas, mas que fazem a diferença. Então, assim, é uma atenção especial que eu ganho, é um carinho especial. Ah, eu estou no relacionamento tóxico, mas toda vez que ele me ofende, depois ele me dá um presente. Então, assim, é um presente que eu recebo, né? Assim, ele me desvaloriza, me xinga, fala que eu não sou capaz, que eu sou burra, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas aí, à noite, ele vem com carinho. Então, assim, calma aí, vamos colocar numa balança o que está pesando mais nesse relacionamento. São as coisas positivas ou as coisas negativas? Né? E eu estou falando de relacionamento amoroso porque é o que mais as pessoas têm dúvidas, mas isso acontece em amizades. Eu já ouvi muitos casos de amigos que não conseguem dar o valor necessário para o outro. São amigos que mandam, que têm que colocar o outro sempre numa posição inferior, né? E é muito interessante essa coisa da comparação, porque toda vez que a gente compara, desvaloriza o outro, é porque a gente está querendo se colocar numa posição superior a ele. A comparação sempre vai colocar um abaixo e um acima. Por isso, a importância da gente tomar o cuidado para não comparar, né? Assim, a gente, na verdade, eu ia até entrar em outro assunto, mas não vou. Mas assim, a comparação de comparar filhos, comparar pessoas, né? A comparação necessariamente vai colocar uma pessoa abaixo e a outra acima. Então, a comparação pode causar muitos danos, né? Vamos agora para número 2. Qual a importância da autorresponsabilidade dentro dos relacionamentos? Bom, a autorresponsabilidade é o que precisa existir dentro dos relacionamentos. O que é a autorresponsabilidade, né? É quando eu tenho a consciência de que a minha vida está da forma que ela está por uma responsabilidade minha. Então, eu tenho hoje a vida que eu tenho, eu estou na situação que eu estou vivendo, porque a minha responsabilidade, as minhas atitudes, as minhas decisões fizeram com que eu estivesse vivenciando isso. Então, a autorresponsabilidade é eu ter essa consciência de que a vida que eu estou levando é por responsabilidade minha. E a mudança que eu vou gerar na minha vida vai ser por responsabilidade minha também. Eu sou responsável pela mudança que vai acontecer. Né? Então, assim, a autorresponsabilidade dentro dos relacionamentos ela é de extrema importância. Porque as pessoas elas tendem a querer que o outro seja o responsável pela vida que ela está levando. Né? Sempre tem que ter um bode expiatório. Né? Todo mundo é assim. Né? Responsável ou culpado, né? O responsável ou um culpado, exatamente.
Então, a minha vida está assim porque a minha mãe não me deu o que eu precisava para conseguir crescer de uma forma maravilhosa, saudável. Não, a minha vida está assim porque o meu marido, ele me impede de viver os meus sonhos. Não, a minha vida está assim porque... Então, sempre tem um outro. Na verdade, a autorresponsabilidade chama para si aquilo que você deve fazer para a sua vida mudar e funcionar de uma maneira saudável. É claro, gente, que dentro dos relacionamentos, a gente vai querer agradar e fazer pelo outro por amor. Né? A gente faz pelo outro porque a gente ama o outro. Então, eu vou querer agradar o meu marido, o meu filho, o meu amigo, o meu chefe, por amor. Né? Porque é algo que é espontâneo. É algo que eu faço porque eu amo. Agora, eu não tenho a obrigação de fazer o outro feliz. A obrigação de ser feliz é minha. Todas nós que estamos aqui somos adultas, maduras. Né? Nós já saímos da infância e da adolescência. Quando a gente é criança e adolescente, a gente precisa do outro, né? Para nos dar um bem-estar, para nos gerar uma saúde física, para nos mostrar o caminho que a gente deve seguir, para nos orientar, para nos aconselhar. A partir do momento que eu entro na vida adulta, a responsabilidade de alcançar tudo isso é minha. O outro faz e ajuda porque ele ama você. Então, alguém vai te dar um conselho, alguém vai e te faz um carinho e te motiva e dá uma orientação, porque ele quer ver você feliz, porque ele te ama. Mas a obrigação é nossa, né? E mais uma vez entra aí a questão da gente... Porque pode acontecer isso, né, que a Juliana falou, assim, as pessoas às vezes acham que, então, se a responsabilidade é minha de ser feliz, para que o outro? Né? Então, eu vou romper logo com tudo. E de novo, essa não é a solução, gente. Né? A solução é você continuar dentro de um relacionamento, você crescer nos seus relacionamentos de uma forma saudável. Né? Que forma saudável? Eu saber aonde eu quero chegar e eu correr atrás disso, né? E o que eu acho legal da autorresponsabilidade é que a gente toma para si a responsabilidade para resolver aquilo que não está bom na nossa vida. Porque quando a gente não é autorresponsável, a gente sempre acha que o outro é culpado. Então eu vou precisar que o outro queira resolver, ou o outro tome uma iniciativa, quando na verdade se eu me colocar como a responsável, eu vou conseguir mudar aquela situação. Né? Isso, exatamente. E é um ato de coragem forte, assim. É você olhar para dentro de você e falar, sou eu. Tipo, não é o que a minha mãe fez, o que meu pai fez, como você falou. Engraçado porque nessas Olimpíadas tiveram 2 meninas que ganharam... Elas ganharam alguma coisa que elas competiram hoje, eu não vi direito na internet, eu só vi rapidinho a chamada, depois eu cheguei em casa e meu marido falou comigo que as 2 foram abandonadas pela mãe, cresceram órfãs, parece que foram adotadas depois de um tempo, mas mesmo assim algo dentro delas falou, não, eu quero, eu vou. Né? E ganharam uma medalha agora nesse dia, hoje, né? Acho que foi hoje ou ontem, alguma coisa assim. Mas essa parte da autorresponsabilidade eu acho que é muito isso, assim, é você tirar o peso, joga a mochila fora e vamos. Né? Mas tem que ter uma consciência mesmo, como você falou. Isso, essa consciência é importante. Então, acho assim, a partir do momento que você tem essa consciência, de você buscar uma ajuda, se você não está conseguindo sozinho, né, buscar essa felicidade, correr atrás daquilo que você quer e mudar de vida, procura ajuda, né? Assim, procurar ajuda não é sinônimo de fraqueza, de fracasso, nada disso, né? Assim, a gente precisa um dos outros, né? Então, se eu sei que eu tenho uma dificuldade muito grande de vivenciar essa autorresponsabilidade, eu vou procurar pessoas para que eu consiga, em algum momento, romper e buscar essa felicidade. Né? Muito legal. Bom, vamos para a próxima? Qual a diferença entre estabelecer limites saudáveis e criar muros? São 2 coisas completamente diferentes.
vou começar com estabelecer limites saudáveis. O estabelecer limites saudáveis, e a gente vai entrar de novo no autoconhecimento, é quando eu consigo me colocar nos relacionamentos de maneira notória, para que o outro saiba do que eu estou dizendo. Então, aí é necessário a comunicação, né? Eu conseguir me comunicar de forma clara para que o outro entenda os limites que eu estou estabelecendo dentro de um relacionamento. O estabelecer limites saudáveis, ele significa que eu vou me envolver nos relacionamentos, mas eu vou me envolver de forma saudável. Então, estabelecer limites saudáveis implica em envolvimento. Então, eu estou me envolvendo, mas ao mesmo tempo que eu estou me envolvendo, eu estou colocando limites. É o saber dizer não, é eu me colocar, é eu mostrar até onde a pessoa pode chegar, é eu saber até onde eu posso ir. Eu conseguir expressar para o outro quem eu sou. Né? Assim, o meu jeito, os meus gostos, os meus objetivos, o meu temperamento. É saber dizer para o outro as atitudes que eu tenho em alguns momentos. Sabe por quê? Porque quando a gente não conhece o outro, às vezes a pessoa que está, o seu parceiro, aquele que está perto de você, no seu relacionamento, toma alguma atitude e você fala, nossa, que atitude estranha. E aí, de acordo com o seu conteúdo, você começa a julgar aquela atitude, como se aquela atitude fosse a pior atitude. Mas isso acontece porque você não conhece a pessoa. Então, a partir do momento que você conhece, que você se faz conhecida, fica mais fácil de eu colocar limites. Obrigada. Então, assim... os limites, eles são muito importantes. Que limites são esses, Helena? O muito importante, saber se colocar, saber conversar, saber falar. Falar aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou sentindo, lógico, de maneira saudável, né, gente? Assim, sem agressão, né? sem ofensas. Não é o saber expor aquilo que eu sinto, que eu penso. Um outro limite é o saber dizer não. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de saber dizer não. Por quê? Tem medos de criar conflito, medo do outro não gostar, medo do relacionamento se romper, né? Assim, então, e por que a pessoa tem esses medos? Aí vem uma vontade enfraquecida, né? Às vezes o emocional não está muito fortalecido. Então é necessário também aí o fortalecimento da autonomia, né? Assim, de uma fortalecimento da autoconfiança, né? Isso é importante. E o criar muros é um pouquinho diferente do limite saudável, porque o criar muros, ele não permite que haja um envolvimento. Então, quando eu crio muros, eu vou me afastando das pessoas. Quando eu estabeleço limites saudáveis, eu me aproximo das pessoas de uma forma saudável. Quando eu crio muros, eu me afasto. Eu crio muros por quê? Por causa de uma série de vivências que todo mundo tem negativas. Traumas, feridas, né? Assim, coisas ruins que aconteceram na vida. E aí eu vou construindo tijolinhos a cada situação que eu vou vivendo. Em vez de eu trabalhar aquilo, eu vou colocando um tijolo naquilo. E aí, cada tijolo, daqui a pouco eu estou com um muro ao meu redor. E esse muro, ele impede o acesso do outro até mim e impede o meu acesso para o outro. Então, assim, eu vou vivendo cada vez mais sozinha. E esse isolamento, ele gera a morte emocional. O que é a morte emocional? É quando a gente começa a desenvolver uma série de transtornos. Depressão, pânico, uma tristeza profunda, e por aí vai. Uma doença física, né? Então, são duas coisas completamente diferentes, né? O criar limites saudáveis é excelente. O criar muros, não. Porque um gera envolvimento e o outro afasta. Né? E é interessante que eu li há um tempo atrás, depois, se eu não estiver certa, você me corrige, mas o local no córtex, aonde
cediam, digamos assim, as emoções positivas, cediam as emoções negativas. Quando você cria emoções negativas, você bloqueia, você não bloqueia só as negativas, você bloqueia as positivas também. Exatamente. É isso aí. Exatamente. E é muito doido, né? Porque assim, a gente é muito complexo, né? E tem muitas coisas que acontecem mesmo no nosso cérebro que a gente não tem noção, né? Assim, dos efeitos disso. Eu costumo sempre dizer no meu consultório, assim, que algumas pessoas me perguntam, Helena, qual que é a importância, assim, das amizades, né? E eu falo, as amizades é de extrema importância para o ser humano. A nossa vida, ela tem vários pilares, e todos os pilares são importantes. Não existe um que é superior ao outro. Não existe um que é melhor do que o outro. Todos precisam estar em equilíbrio para a nossa vida girar de forma equilibrada. E aí, uma vez eu li um artigo falando sobre as amizades, de um psicólogo e psiquiatra americano, que ele falava que você ter 1 hora de conversa com um amigo, uma conversa boa, aquela conversa de alguém que estabelece limites e não cria muros. Produtiva, né? Uma conversa produtiva, que haja envolvimento. Então, quando eu troco com a pessoa, que eu choro, que eu rio junto, que eu desabafo, que ela fala, que eu falo, 1 hora de atividade física corresponde... 1 hora de amizade corresponde a 1 hora de atividade física. Pelos efeitos. Mas não emagrece, hein? Não emagrece. Mas emocionalmente é ótimo, né? Não? É um consolo. Gente, isso que a Chalha falou é importante. Não substitui a atividade física, porque isso é um outro pilar da nossa vida. Mas os efeitos que são gerados, as substâncias que são liberadas no nosso organismo correspondem a 1 hora de atividade física. Então, assim, são coisas muito importantes, né? Lembrem-se das melhores amigas e mantenham as convivências. Por isso, a solução nunca é o afastamento, né? É sempre o relacionamento. Verdade. Vamos para 4. Quais os principais alicerces para se construir a confiança dentro de um relacionamento? Gente, a confiança é algo construído diariamente. A confiança não é assim, eu conheci alguém hoje e olho para ela e falo, nossa, eu confio em você e você confia em mim, tá tudo certo. Gente, ninguém funciona assim, não é? A gente quer ver, a gente começa a observar, a gente conta uma coisinha aqui, vê o que ela vai fazer com aquilo que eu te contei, né? A gente vai vendo se a gente pode confiar. Então, a confiança é algo que é construído de acordo com o ambiente, as condições necessárias para que aquilo aconteça. Então, dentro de um relacionamento, eu vou construindo esse ambiente, essas condições, para que a confiança cresça diariamente. Então, eu sempre costumo usar o exemplo de uma plantinha. Quando você planta uma semente, você precisa o quê? Você precisa regar essas sementes, ela precisa ter luz, o solo precisa ter os nutrientes corretos para que essa semente dê fruto. E ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. A confiança nunca para de crescer. É algo que precisa ser regado diariamente. Helena, aí um dia eu rompeu a minha confiança com o meu parceiro, com a minha amiga. Tem como voltar atrás? Tem. Aí a gente vai falar dos 2 pilares importantes, que é a comunicação clara e o perdão. Então, os 2 pilares para que a confiança cresça e aconteça continuamente. A comunicação clara. O que é a comunicação clara? É quando existe o envolvimento das 2 partes. Comunicação envolve 2 partes. É quando os 2 participam de uma conversa. Então, é uma troca. Não é uma comunicação superficial, de coisas, hoje eu vi uma árvore verde. Não, é comunicação daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, né? Não para que eu sensibilize o outro, para que o outro satisfaça as minhas necessidades, porque aí a gente entra na autorresponsabilidade. Cuidado com a manipulação, mulheres, né? Porque a gente tem esse poder de ir comunicando o que eu sinto, mas eu vou entrando lá e vou manipulando ele para que ele faça tudo que eu quero.
Né? O objetivo da comunicação é o expressar e ele ter o conhecimento de quem eu sou. Ponto. Porque a partir do momento que eu falo, eu me comprometo com aquilo que eu falo e quem está ouvindo se compromete com aquilo que ouviu. Então, o objetivo da comunicação é eu me fazer conhecida, para que essa confiança ela seja aumentada diariamente. Eu vou falar de uma outra pesquisa que eles falam da comunicação. Eles chegaram a uma conclusão que 85% de um relacionamento bem-sucedido é a comunicação. 85% de um relacionamento precisa ser a comunicação. Os outros 15%, aí entra o carinho, o afeto, né? Assim, o toque, uma gentileza, uma atitude. Mas a comunicação é 85% de um relacionamento bem-sucedido. Então, a comunicação clara é um pilar fortíssimo para a confiança acontecer. E o outro pilar é o perdão. Gente, o perdão ele é muito importante. E aí quando eu falo de perdão, eu não estou falando de perdão para relacionamentos tóxicos. Amém? Porque às vezes a pessoa acha que não, eu perdoo todos os dias. Todos os dias ele me ofende, eu vou lá e perdoo. Misericórdia, né? Eu estou falando de perdão para coisas que às vezes a gente faz sem querer e causa dor no outro. Isso acontece, gente. Em todos os ambientes, em todos os relacionamentos. Então, quando eu não perdoo o passado, eu estou trazendo para o presente a desconfiança. Porque aquilo fica remoendo dentro de mim. Então, a desconfiança, ela entra. Então, eu preciso perdoar coisas que aconteceram nos meus relacionamentos. Preciso perdoar. E se preciso for, peça uma ajuda. Às vezes a gente não consegue sozinho, a gente precisa falar sobre aquilo, a gente precisa desabafar, né? Então, o perdão ele é muito importante. Sobre os pilares, né? Eu achei interessante que a Helena ela falou comunicação clara. Porque eu acho que nós, mulheres, a gente tem uma característica que é, às vezes, querer que o outro... Eu acho que isso é mais da mulher, né? Não sei. Mas que o outro entenda o que a gente está sentindo, mesmo sem a gente falar. E ai de se não entender. E, na verdade, às vezes você vai, mas você não percebeu que eu estava chateada? E a pessoa, não. Para você está tão claro que você está chateado ou que você não gostou do que aquela pessoa fez. E aí você acha que a pessoa também sabe. Só que se a gente não for claro, né? Se a gente não comunicar aquilo de uma forma clara, e aí o comunicar de uma forma clara também entra você esperar a hora certa de comunicar, né? Porque às vezes a gente está ali, acabou de acontecer algo que nos chateou muito, e aí você quer comunicar naquela hora, você vai fazer aquilo às vezes com raiva, enfim, a comunicação não vai ser clara naquele momento. Então até isso, de saber o momento certo de se comunicar, né? E o perdão, que você até comentou, né? Às vezes, nos relacionamentos tóxicos, eu acho que é importante a gente ressaltar que o perdão é algo que a gente faz por nós e pelo outro. Mas o perdão não significa, então, às vezes você tem um namorado e ele, sei lá, já te traiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, e ele te desrespeita, e aí você acha que você tem que perdoar e continuar naquele relacionamento. E não, você pode perdoar aquela pessoa para que você não crie mágoas, enfim, não tenha ressentimentos, mas ainda assim você pode escolher ter uma atitude de não continuar naquele relacionamento. Então, acho que o perdão é algo que a gente deve oferecer até para o nosso bem, né? Então, acho bom a gente, enfim, conseguir perdoar, ainda que seja uma situação horrível, né? Que a gente sabe que, às vezes, estamos aqui muitas mulheres, eu acabo lidando com muitas mulheres que sofreram, por exemplo, abusos. E abusos, às vezes, de pessoas muito próximas. E eu vejo como é difícil para elas, às vezes, perdoar, né, o abusador. E, às vezes, esse abusador é até um pai, é uma pessoa da família. Então, são coisas muito sérias, né?
E eu vejo, às vezes, como o perdão tem o poder de libertar. Mas, ainda assim, essa pessoa pode escolher não ter um vínculo com aquela pessoa, né, que fez aquele mal a ela. Mas o perdão, acho que, de fato, ele é libertador, né? Com certeza. E a parte da comunicação, eu sempre costumo dizer que o que é subentendido não é entendido. Né? Então, mas eu deixei subentendido para você. Você não percebeu? É óbvio. Às vezes o que a gente acha que é óbvio não é tão óbvio assim. Né? Principalmente para o homem. Então, assim, o homem tem essa dificuldade de conseguir perceber tudo ao seu redor. A gente percebe. A gente consegue perceber muito mais as necessidades do homem do que o homem as nossas. Então, o subentendido não é entendido. Se faça clara para o outro. E permita que o outro seja claro para você também, né? E se o se fazer clara implicar em você falar uma coisa de cada vez, fale uma coisa de cada vez, né? Vá por assuntos, por etapas, né? Fale uma coisa, espere ele lá digerir aquilo, processar, e no outro dia você fala outra, né? Mas assim, seja claro na sua comunicação. É engraçado porque eu li uma matéria recente falando sobre o óbvio, né? Que uma empresa fez um produto e aí nesse produto uma outra que era um produto de batata e uma outra empresa falou, olha, essa batata não tem um produto X. E aquela batata que na verdade nenhuma das duas tinha o produto, mas como uma comunicou, a venda subiu muito. Até do Marx Geringer, essa reportagem. Achei bem interessante. Essa coisa do óbvio, né? Porque não é só nos casamentos que a gente vê isso. A gente vê isso muito no trabalho também. Às vezes a gente acha que o nosso chefe está entendendo o que a gente está falando. Às vezes a gente acha que nós estamos sendo produtivas, que nós estamos comunicando aquilo que a gente quer, na verdade a gente não está. Então a gente tem que ter muita sabedoria, principalmente, eu acho, sabedoria, como a Shayla falou, para perceber o tempo, como a Helena falou, para colocar aquilo, nem que seja uma coisa de cada vez, né? Mas uma coisa de cada vez com sabedoria também, para que a gente não fique, digamos, aborrecedora, né? Porque toda hora você falar da mesma coisa, da mesma coisa, da mesma coisa, da mesma coisa, né? Basta a gente se colocar no lugar do outro para ver como aquilo acaba perturbando a gente, assim. Mas a comunicação ela é essencial em tudo, assim. É impressionante. E sobre o perdão, você estava falando, eu lembrei de um livro que eu estou lendo, que chama O Livro do Perdão. Eu aconselho o livro, ele fala do perdão de uma forma muito forte. E nas primeiras páginas, assim, você fica meio abalado, assim, porque a mulher que escreveu o livro e o pai dela, né? Eles estão falando a respeito da liberação de perdão em casos de violência de guerra. Então, a gente vê como isso faz com que as pessoas andem realmente mais leves, apesar de situações extremas, né? Mas é importante, eu acho que... Bom, então vamos para a próxima. Essa é legal. Helena, como lidar com as diferenças? É difícil, né? Lidar com as diferenças. Mas, ao mesmo tempo que é difícil, é fácil. Dependendo da forma como você enxerga as diferenças, né? As diferenças, elas podem, dentro de um relacionamento, elas podem ser complementares. Eu acho que todo mundo sabe disso, né? Quando eu consigo lidar com as diferenças, e quando a gente fala de diferenças, a gente está falando de diferenças de temperamentos, né? Assim, diferença de personalidade, de jeito, né? Que está dentro do temperamento. A partir do momento que eu desenvolvo essa habilidade de lidar com as diferenças, significa que eu estou amadurecendo emocionalmente. As pessoas que têm muita dificuldade de lidar com as diferenças são pessoas que precisam de um fortalecimento emocional, precisam amadurecer mais emocionalmente. Por quê? Porque todo mundo é diferente, né? Assim, então, se eu não souber, se eu não desenvolver ferramentas e habilidades para lidar com as diferenças, eu vou
acabar me afastando e afastando as pessoas de perto de mim, né? Então, as diferenças, elas são essenciais para os relacionamentos. É importante a gente enxergá-las de forma sempre positivas. Então, se eu estou percebendo que existem pessoas que estão perto de mim, que são muito diferentes de mim, eu tentar começar a enxergar essas diferenças de maneira positiva, de maneira que vá agregar o meu relacionamento com ela, né? E não afastar. Né? Então, e isso é uma reflexão racional, né, gente? Porque nós, mulheres, a gente tem a tendência de agir pela emoção, né? E a gente precisa ser mais racional do que emocional. A gente precisa fazer um trabalho de analisar as coisas pela razão. Então, racionalmente falando, isso faz sentido? Faz sentido eu estar me sentindo dessa forma porque o fulano foi diferente nessa atitude? Faz sentido isso? Ah, não faz sentido, é coisa besteira minha. Então, calma aí, deixa eu arrumar isso aqui. Né? Então, da gente começar a analisar as coisas de maneira mais racional. Faz sentido eu ter brigado com a pessoa só porque ela não fez do jeito que eu queria? Cara, faz sentido, racionalmente falando, dentro de um relacionamento. Isso faz sentido? As pessoas são diferentes, elas vêm de ambientes diferentes, de culturas diferentes. Até as pessoas que nascem na mesma família, os filhos do mesmo pai, da mesma mãe, são completamente diferentes. Né? Assim, então, a gente precisa aprender a lidar com as diferenças. Mulheres adultas, homens adultos, precisam aprender a lidar com isso. As diferenças são importantes para o nosso amadurecimento emocional e psicológico. Né? E eu acho que o importante não é nem só a gente, às vezes, aprender a lidar, mas a gente também valorizar as diferenças. Porque até como você comentou da família, né? Aí eu logo pensei, né, na minha família. Como, às vezes, dentro da família nós somos diferentes. Só que, às vezes, essas diferenças, você pensa assim, eu aprendo a lidar porque ali a minha família vai estar sempre comigo. Mas você só aprende a lidar com aquilo. Mas a partir do momento que você começa a valorizar aquela diferença e entender que essas diferenças a gente pode se beneficiar delas. Elas vão complementar. Então, como é bom quando você, às vezes, é uma pessoa mais agitada e se tem outra pessoa calma ali, né, que vai dar aquele equilíbrio, né? Então, eu acho que as diferenças, elas têm esse poder de estarem se complementando, né? De estarem somando mesmo. Então, a gente valorizar essas diferenças, a gente, ainda que o outro seja diferente, a gente dizer, olha, eu não sou como você é, mas eu valorizo como você é. Porque a gente acaba passando essa mensagem para o outro, né? Então, às vezes, o lidar na nossa cabeça é só o aceitar. Né? É só o conviver com as diferenças. Só que eu acho que a gente pode ir mais além. A gente pode não só conviver com essas diferenças ou lidar, mas valorizar. Né? Legal, isso mesmo. Tem uma pergunta que... Ai, gente, me perdoe. Tem uma pergunta que as pessoas sempre me fazem assim... Helena, é verdade esse ditado aí que os opostos se atraem? Né? Então, eu acho um pouco perigoso a gente procurar